Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 5. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Essa vírgula, ela é importante. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Talvez esse seja o maior rival do nosso tempo. O nosso maior inimigo, ele não está fora. O nosso maior inimigo é a nossa própria mente. E a maior vitamina para o controle da nossa mente é a nossa fé em Jesus. A maior vitamina para o nosso cérebro é, de fato, a nossa fé em Cristo. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei como é para você a questão da concentração, de se concentrar. Mas nós somos uma geração onde os transtornos de atenção são muito comuns, não é verdade? A gente está olhando para uma coisa, pensando em outra. A gente está num lugar, vivendo outra fase, outra estação. Isso é muito comum. Eu já fui em lugares incríveis nessa vida que Deus me deixou ir. E eu já vi cenas estranhas acontecendo, como por exemplo, alguém vendo um espetáculo de fogos de um dos mais lindos do mundo pela câmera de um telefone desse tamanho. Eu já vi o fogo de Deus caindo na igreja e gente de cabeça baixa mexendo em alguma conta que precisa pagar, alguém que precisa responder. Eu já vi. Isso é porque nós não estamos 100% nos lugares de verdade. Nós às vezes estamos na igreja, estamos na presença de Deus, mas a nossa cabeça está tão longe, está tão desconectada, que Deus pode fazer tudo. Um paralítico pode levantar, um surdo ouvir, um cego ver, e a gente não sabe o que aconteceu, porque nós estamos desapercebidos, nós estamos desconectados. Então, se nós podemos estar num lugar incrível e a nossa mente estar distante, significa que nosso maior problema é a nossa mente. Nossa mente não tem barreira geográfica. Você pode estar aqui, fechar os olhos e se imaginar em outro lugar. E você pode, viver 3 realidades, 2 realidades. A não ser se você é homem. Homem já é mais difícil. A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, mulheres conseguem. Só que o que talvez parece ser uma habilidade, seja o nosso maior inimigo. Porque o seu pensamento, a sua mente é um campo de batalha. É exatamente aqui, por aqui, que entram todas as informações que que fazem você tomar as suas decisões, que faz você comprar ou vender, que faz você entrar ou sair, que faz você amar ou deixar de amar, perdoar ou deixar de perdoar. Entra aqui. Por isso que Provérbios vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A palavra de Deus está falando sobre a mente. Então essa reflexão, ela não é ultrapassada, mas ela é a nossa realidade. Governar a mente é mais difícil do que governar os nossos filhos. É mais difícil do que governar uma empresa com muitos funcionários. Porque na nossa mente as coisas são sorrateiras. Eu anotei algo que, enquanto eu estava estudando, que para mim me chamou muita atenção. Pastora Dai, você que é psicóloga, você pode dizer se isso é certo ou não. Mas enquanto eu li isso aqui: pensamento repetido vira convicção. Convicção vira decisão. E decisão vira destino. Olha que coisa. Pensamentos repetidos geram convicções. Convicções
repetidas se tornam as nossas decisões, e as nossas decisões se tornam o nosso destino. Significa que se perdermos na mente, perdemos automaticamente o nosso destino. Se perdemos na mente, perdemos automaticamente a probabilidade de viver a vontade de Deus. E é exatamente aqui aonde o mal mais age. É por isso que a nossa mente é abalroada todos os dias de informações, de palavras pessimistas, de palavras de maldição. E aqui é o nosso maior problema, porque a gente vai deixando entrar. A gente vai deixando entrar e não repreende. A gente vai ouvindo e não repreende. A gente vai deixando, vai acumulando, e aquilo vai se tornando uma convicção. Eu vou falar uma coisa interessante para você, mas isso é uma realidade. Tem pessoas prósperas que acreditam que são pobres. E eu vou falar o contrário disso, e também é verdade. E tem gente que é pobre e acredita que é rico. Você vai ficar feliz com o que eu vou dizer agora. Eu prefiro um pobre que acredita que é rico do que um rico que acredita que é pobre. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Eu fico do lado de um pobre que acredita que é rico do que um rico que acredita que é pobre. Porque o pobre que acredita que é rico vai transformar essa convicção em algum momento no seu destino. E aquele que acredita que é pobre, mesmo tendo tudo o que precisa, vai transformar o seu destino na pobreza que sempre creu. Você sabia que tem gente que ganha milhões e vive uma vida miserável porque morre de medo de ficar pobre de novo? É impossível, mas ele acredita que ele pode ficar pobre de novo. Assim como tem gente que faz o contrário. Eu não estou falando de excessos, nem de alguém que esbanja ou de alguém que economiza, mas daquilo que nós acreditamos. Por isso que quando o Evangelho vem, a palavra de Deus em Romanos 12:2 vai dizer que promove uma renovação da nossa mente. Ele vai lá no fundo da nossa mente e transforma. É o que a palavra de Deus chama de metanoia. Vai mudar a nossa sensação, a nossa identidade que antes estava perdida, agora ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes nós não nos sentíamos amados, nós éramos excluídos, tínhamos nojo do nosso próprio reflexo. Então Cristo entra, agora sabemos que somos amados, que somos filhos do Pai, e sabemos que quando olhamos para o espelho, estamos olhando para a imagem e semelhança do Criador. Entende? A nossa identidade vai mudando, aí você vai acreditando naquilo. Eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu termino todo ano dizendo que o ano seguinte vai ser o melhor ano da nossa vida. Você sabia que só nós acreditamos nisso? Tem gente que não acredita não. Eu vi, não me contaram. Alguém pegou um vídeo meu. Tem gente que tem paciência para essas coisas. Pegou de todos os anos. Pegou de 2013 para 2014, de 2014 para 2015, 2015 para 2016, e foi pegando todos os anos que eu fiz. Porque 2016 vai ser o melhor ano da nossa vida. Porque 2017, vai ser o melhor ano da nossa vida. Mal sabe ele que eu estou preparando para gravar 2026 para 2027. Irmão, se eu não acreditar nisso, eu não tenho mais nada para viver. Eu estou declarando, vai ser melhor, vai ser mais extraordinário, vai ser mais poderoso, vai ser mais incrível. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Ô irmão, eu de verdade eu não entendo as pessoas. O que as pessoas queriam que eu gravasse? Olha gente, 2025 foi bom, não espera a mesma coisa de 2026, tá? Irmão, de verdade, tem gente que parece que tem mais fé no diabo do que em Cristo Jesus. Eu acredito quando a palavra diz de glória em glória, de vitória em vitória. Eu acredito em novidade de vida, como o salmista Davi diz. Agora, por que eu estou falando isso tudo para você? Porque se nós não cuidarmos, essas pequenas mentiras vão se tornando as nossas verdades. E a gente vai acumulando. Vou falar uma coisa para você interessante. Se eu não cuidar, eu sou como qualquer um. Se eu não cuidar, eu começo a acreditar nas mentiras que falam contra as verdades que eu creio. Você compreende que loucura? Eu preciso vigiar o tempo inteiro.
E aí eu vou te falar de maneira prática como você vence os pensamentos que não podem governar você. Primeiro, estabelecendo o pensamento que vai te governar. Se você não tem uma base de fé e esperança, você não consegue identificar o inimigo quando ele bate na sua porta. Se você não tem uma palavra, você não consegue identificar o inimigo que bate na sua porta. Você deixa ele entrar, porque você não sabe quem você é. Você não sabe o que você carrega. Você não sabe o valor que você tem. Você não sabe quão importante para Cristo você é. Você não sabe. Então, qualquer coisa você vai acreditar, principalmente se for repetido várias vezes. E aqui eu quero que você entenda: nem toda verdade carrega mentira, mas muitos conseguem nos mentir fazendo o que a gente chama de sofisma, que é colocando um pouco de mentira na verdade e um pouco de verdade na mentira. A gente vai ficando confuso. A gente começou o ano declarando que 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida, mas daí alguém falou que não, vai ser o pior ano da nossa vida. Daí a gente estava com aquela fé de não vai ser. Pois é, mas é a segunda pessoa que me diz isso. Eu vou casar. Daí você viu que um divorciou, aí o outro diz que divorciou também. Aí você começa a pensar, pois é, né? Poxa vida, será que Deus não está querendo falar comigo? Sabe qual que é a loucura do tempo? É porque você vai percebendo que o mal, ele sabe se articular a longo prazo. Ele não fez a gente ter medo de casar em pouco tempo. Ele demorou muitos anos colocando em novela divórcios repetidos. Ele demorou muitos anos fazendo a gente torcer contra o casamento em filmes que a gente assistiu. Ele demorou muito tempo para mexer na cultura. Ele demorou muito tempo para mexer na nossa mente. Então hoje a gente aceita que são normais coisas que há muito tempo atrás eram extremamente estranhas para nós. Então entenda que se nós não olharmos para esse campo de batalha que é a nossa mente, nós não seremos derrotados fora, nós seremos derrotados aqui dentro. Porque de fato, o que acontece fora a gente não consegue controlar, mas se tivermos discernimento do Espírito Santo, aqui dentro a nossa autoridade não será tirada. Os pensamentos vão vir e a gente vai repreender. Os pensamentos do mal chegarão e não vão conseguir entrar. Tentarão jogar sementes, mas a semente não vai cair na nossa mente. A gente vai juntar e vai jogar pela janela. Eu não sei se você pegou o que eu acabei de dizer, mas nós precisamos olhar de maneira intencional. Se qualquer semente de pensamentos vem e roubam a nossa fé, não permita com que ele entre. Irmão, aprenda a fazer papel de doido. É melhor, repreenda, clame alto. O sangue de Jesus tem poder. Coloca a mão sobre a cabeça e repreende. O sangue de Jesus tem poder. Não vou me deixar ser dominado por esse pensamento. Sabe, parece doideira, mas irmão, eu já. Sabe, de verdade, escute o que eu vou te dizer. Quando você olha os personagens da Bíblia, você vai ver que todo mundo que carregava alguma grande missão foi tentado na sua mente a parar e desistir. Os obstáculos nunca foram apenas terrenos, eles também eram na mente. Eles eram aqui, ó. Imagina Noé construindo uma arca durante 120 anos, a quantidade de desafios que ele venceu aqui dentro da mente, para não parar de construir o que estava fazendo fora. Imagina quantas pessoas vieram falar dizendo, por quê, para quê, olha só que loucura, nunca choveu. Imagina José, imagina a quantidade de coisas que José ouviu. Imagina ele sabendo que tinha uma palavra para ser governador, estando preso, sendo subjugado por uma mulher que acusou ele falsamente. Imagina as guerras dentro da sua mente. Imagina você que tem uma palavra sobre o seu futuro, mas tudo que você olha no presente não é nem parecido com aquilo que Deus te prometeu. Imagina a angústia que você passa. E é aí que você precisa vencer. Se você vencer aqui, aquilo que você acredita se tornará a sua convicção, e a sua convicção se tornará o seu destino. Portanto, meu lindo, se convicções geram destino, então mude as suas convicções. Mude aquilo que você acredita sobre você. Mude aquilo que você acredita sobre a sua casa, e declare com a sua boca. Se as nossas convicções alteram o nosso destino, então comece a mudar as suas convicções.
Não pegou. Eu vou começar, vou melhorar. Vou ser mais agudo então. Você merece mais do que imagina. Você pode mais do que acredita. Deus tem poder para fazer através de você, além de você, apesar de você. Ei, lindo, não importa de onde você veio, não importa de onde você saiu, aquilo que você viveu não é limite para você. Você pode ir mais longe, você pode prosperar, você tem liberdade para viver a vontade de Deus. Não importa o que falaram sobre você, a sua mente não será governada por nenhuma palavra que não proceda do trono da graça de Deus. Amém. Olha, quem governa a mente, governa o seu próprio futuro. Quem governa a mente, governa o seu futuro. Porque veja bem, se eu coloco a minha esperança em Jesus, minhas declarações são por fé, não por aquilo que eu vejo. Irmão, eu quero que você saia dessa mensagem perigoso. Dois amém, bem tímido. Não, irmão, você vai sair dessa mensagem perigoso. Você vai moldar não só o seu pensamento, mas aquilo que você fala a partir daquilo que pensa. Não é possível que você está tão fraquinho assim. Irmão, você vai chamar de coisa cara aquilo que ainda é barato na sua mão. Você vai chamar de felicidade aquilo que para você ainda é tristeza. Você vai chamar de perdão aquilo que ainda dói. Você vai mudar a maneira que você vê as coisas, porque o seu pensamento não será governado pelo inimigo. Você está assumindo hoje a autoridade sobre a sua mente. Ei, tira todo todo que te diminui, tira todo pensamento que te afasta de Deus, tira todo pensamento que te atrasa, reseta tudo e consagra, leva cativo até o Senhor. Sabe o que a palavra cativo significa? Leva preso. Irmão, leva preso, algema o pensamento, leva até Jesus, diz: Jesus, é isso que eu penso, o que o senhor acha? Com toda certeza o Senhor vai falar: meus pensamentos são maiores do que os seus, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então Jesus, dá um download aí, porque isso aqui eu não quero mais acreditar, isso aqui eu não quero mais viver, isso aqui eu não quero mais desfrutar. E sabe qual que é uma parada? Quando você muda aquilo que você pensa, baseado naquilo que está na palavra, sua posição na terra muda também, sua postura muda, sua vida muda, tudo muda, porque é impossível ser diferente. Posso te falar uma experiência minha? Quando eu estou, às vezes, em algum lugar e tem uma fila de pessoas tirando foto, eu consigo olhar e ver a pessoa. Parece que eu estou exagerando, mas é verdade. Eu consigo ver quem se sente inferior pela postura que a pessoa vem tirar foto. Tem gente que vem e nem olha no olho. Ela vem de cabeça baixa, envergonhada, porque para ela é como se tivesse níveis diferentes. Não tem nível diferente nenhum. A pessoa vem assim, ela não fala, ela não esboça reação. Aí vem uma pessoa, ombro para trás, posturado e calmo. Oi, tudo bem? Não é porque ela não está nervosa, às vezes ela também está nervosa, tem um testemunho para contar alguma coisa, mas ela sabe do valor que ela carrega. Então ela não está se comparando, ela não está se vitimizando, ela não está naquele lugar, sabe, se sentindo mal. É a mente, está aqui, ó. Corpo físico de uma e da outra tem os mesmos músculos que puxam os ombros para trás. É o mesmo músculo, está lá. Só que uma ativa, a outra não, porque o que uma acredita sobre si é diferente do que a outra pessoa acredita sobre ela mesma. Entende a loucura? Nosso cérebro. Chega na igreja, tem gente que chega e procura os últimos lugares, porque não acredita que merece a primeira fileira. Você acredita. Você vai no mercado, você só procura o que é mais barato, e você já tem dinheiro na conta, mas a sua cabeça ainda não está preparada para desfrutar. Você vive uma realidade que você mesmo acredita que é para você. Veja, eu não estou falando de dissonância, não estou falando de ter uma questão e acreditar contra a realidade. Não, eu estou falando sobre pensamentos que te governam. Termino dizendo para você uma coisa:
Se você conseguir vencer na sua mente, você consegue vencer em qualquer lugar. Se você consegue subjugar a sua mente e levar cativo ao Senhor, você vai vencer em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida. A sua fé será acrescentada, a sua espiritualidade será renovada em Cristo Jesus, porque você não será mais, roubado de si mesmo. Eu poderia passar horas aqui falando para você de todas as experiências com Deus que eu já tive na vida, por ter mentiras que foram semeadas em mim, e eu acreditei durante muito tempo, e por causa de ter acreditado, deixei de viver coisas extraordinárias. Eu vou falar alguma coisa que pode ser bem bobo para alguém, ok? Eu vou te contar só uma história. Uma vez eu e minha esposa, a gente, começo do casamento, ainda já tinha um joinô, eu acho. Nós ganhamos uma viagem para um outro lugar no mundo. Ganhamos a viagem e fomos para viajar. A gente foi colocado num hotel, e nesse hotel a gente foi levado por uma família, e a família deixou a gente no hotel e esqueceu a gente lá. E a gente ficava assim, será que a gente sai? Né? Aí eu me lembro que a gente pegou, desceu o hotel, deu uma voltinha a pé e voltou pro hotel. E a gente ficou esperando o dia todo alguém ligar para levar a gente para comer. E ninguém ligava. Aí a gente começou a mandar mensagem: ó, gente, já chegou, tá? Ó, a gente já tá aqui já, tá bom? Ó, até tá com fome já, talvez assim. No Brasil a gente já tinha comido faz umas 3 horas já. E ninguém buscava a gente. E a gente ficou muito ofendido. Na nossa cabeça, a gente não podia sair, pegar um Uber, conhecer a cidade, dar um Google, ver um lugar legal para passear, comer alguma coisa diferente, porque para a gente não estava disponível aquela realidade. A gente nem sabia que dava para fazer aquilo. Ficamos esperando. Aí a gente chegou na casa, eu me lembro que eles falaram assim: sei, passearam bastante, conheceram a cidade. Aí a gente, uai, podia? A mentalidade de escravo, ela te governa num ambiente de liberdade. Ela te domina num ambiente onde era para você usufruir. A mentalidade de escravo, ela faz você não usufruir da sua família. Ela faz você só reclamar ao invés de aproveitar aquilo que Deus já te deu. A mentalidade, ela faz você amaldiçoar uma vida abençoada, porque para você faltam coisas que nem precisam. Nós podíamos ter aproveitado aquele dia com os nossos 2 meninos, e a gente ficou recluso. A gente não tinha a mentalidade de desfrute. A nossa mentalidade ainda era dos menininhos que moravam debaixo da casa do pai e da mãe, que precisavam, entendeu? A mentalidade governa você num ambiente incrível. E é isso que é a maioria das vezes. Grande parte das nossas reclamações são mentiras da nossa mente para não ver aquilo de bom que já temos para viver. Você acha que precisa de coisas e é só na sua mente, porque seus filhos não querem aquilo que você acha que eles precisam. A sua casa não precisa, entende? Está na nossa mente, tudo está aqui. Então hoje, quando eu olhei para esse texto durante a tarde, enquanto eu estudava, pensando sobre isso, entendi que a forma mais poderosa para resolver a nossa vida é: todo o pensamento que você tem, apresenta ele ao Senhor. Leva cativo. Leva cativo a maneira que você vê a sua família. Leva cativo ao Senhor aquilo que você pensa sobre você, a maneira que você enfrenta os problemas. Não sei se você entende, mas tem gente que está preso em realidades que já foram libertos há muito tempo, mas ainda estão lá. A cela já foi aberta, o cadeado já quebrou, mas ainda está sentado dentro da cela, porque a prisão está aqui. Se você governar a sua mente, o seu futuro será transformado. Eu termino dizendo para você algumas coisas que eu anotei. A prática é filtrar as narrativas que você ouve, escolher no que você acredita. Quando você sabe no que acredita, nenhuma mentira mais vai roubar o seu coração. Confrontar pensamentos com a palavra. Irmão, a coisa mais frustrante para Satanás é quando você tem a palavra na ponta da língua.
na tentação de Jesus, todas as respostas que Jesus deu para o diabo estavam na palavra. Ninguém consegue minar a mente de alguém que carrega consigo a palavra enraizada no seu coração. A sua mente está governada pela palavra de Jesus. Estão falando que você não pode, a palavra diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Estão dizendo que vai ser ruim, a palavra de Deus te dá coragem e ousadia para crer contra o impossível. A palavra. Substituir mentiras por verdade. Vigiar continuamente o que entra na mente e cortar todas as fontes tóxicas. E aí aqui é a parte que vai doer. Porque a maioria das mentiras que você acredita foi você que pediu para ouvir. A maioria das mentiras que te governam foi você que deixou entrar. Foi você que quis que elas entrassem. Pelas mesas que você senta, pelas vozes que te alimentam, por aquilo que você busca para sua casa. É ruim de ouvir isso, é desconfortável, mas as fontes tóxicas não foram um acidente, foram nossas escolhas. Não é sobre qualquer outra coisa, senão examinar de verdade aquilo que você ouve, para poder filtrar aquilo que vai dominar o seu coração e a sua mente. Na nossa família, nas pessoas que estão mais perto, algumas pessoas que eu amo, em pequenas conversas eu consegui tirar mentiras absurdas. Posso falar de um amigo que tinha certeza que ele nunca conseguiria comprar um apartamento. Na cabeça dele, eu não consigo, eu não posso. A palavra era tão forte que quando eu perguntei, ele já falou, não, eu não consigo. Eu falei, mas quanto que é já viu um financiamento? Não vi. Porque a mentira estava tão gravada geracionalmente que ele já sabia que não podia. Vai parecer doido, e um dia ele pode testemunhar se ele quiser, mas durante 40 minutos, eu me lembro, eu estava sentado no aeroporto de Guarulhos, eu infernizei ele. Eu falei, você vai chegar amanhã, você vai ligar para um corretor de imóveis, você vai pedir para procurar um imóvel para você, você vai ir lá no imóvel, você vai olhar, vai ver se você gosta, vai procurar o banco, vai fazer uma simulação de financiamento e você vai comprar. Você pode, é mentira isso que você está dizendo. Irmão, o menino enlouqueceu. E sabe por que é uma parada, é doideira mesmo? Porque a mentira repetida gera convicção e acabou, é isso. Você ouviu que não dava, que não podia, não dá, não pode. Você acreditou a vida toda. Aí alguém usado por Deus chega e diz, não, você pode, não, você consegue, não, Deus é poderoso para fazer, não vai dar certo, Deus vai fazer. Irmão, você fica assim, será? Agora então entenda. Corte as relações tóxicas, corte as vozes e busque aquilo que vai te jogar para mais alto, para mais perto de Deus. Sabe, eu vou te dar um conselho: procura gente mais doida que você, com mais fé que você. Você diz que dá pouco, ele diz dá muito. Vai, pula de cabeça. Eu vou te falar de verdade. Procura gente mais como eu falo sem ser estranho, eu ia falar gente doida. É isso. Não é nem gente que está vivendo, é gente que já acredita que dá para viver. Você está entendendo? Não é sobre mudar a mesa porque um é mais rico, não. Procura um povo que tem fé. Procura alguém que vai dizer, não, Deus vai fazer, Deus vai dar certo, vai dar certo. Ah, vou casar, não consigo, vai casar. Deus vai dar o recurso, vai aparecer do extraordinário, Deus vai fazer o milagre acontecer, vai acontecer. Onde será? Vai. Sangue no olho. Ô irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Faz isso e terminar. Acabou, eu preciso terminar. Eu só queria que você soubesse. A sua mente não é um território abandonado.
A sua mente precisa de um governo. A sua mente precisa de Jesus. Se Jesus assumir o governo da sua mente, nenhuma mentira vai florescer no teu terreno. Nenhuma mentira vai se criar no seu terreno. Lembre-se, quando eu digo terreno, eu estou falando da sua mente. Você não será governado por mentiras. Você não será governado por dúvidas. Você não será governado por absolutamente nada que não seja a verdade que há em Cristo Jesus. E a verdade que há em Cristo Jesus liberta, transforma e muda a nossa história. A sua mente não será mais governada, nunca mais, por pensamentos destrutivos, por convicções equivocadas, porque a partir de hoje tudo que está aqui dentro vai ser levado cativo ao Senhor. Você vai renovar a sua mente conforme Romanos 12:2, e você vai entrar na melhor estação da sua vida de verdade. Ei, David, aqui fora? Não, primeiro aqui dentro. Aqui dentro. Parece loucura, mas se a sua mente estiver saudável, a guerra lá fora não vai roubar a sua paz. Eu quero declarar que o que está acontecendo no mundo, as angústias dessa terra não vão roubar a paz do teu espírito, não vão roubar a paz da tua mente. Você terá sabedoria para entrar e sair, você terá paz para tomar as decisões mais inteligentes da sua vida. A sua mente não será governada pelo medo, não será atrasado pelas sementes do mal. Você vai prevalecer, você vai romper, e a sua mente será governada por Cristo, e as suas convicções serão completamente transformadas, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Aliás, feliz ano novo para você. Essa é a sua primeira mensagem de 2026. Esse que será o ano mais poderoso da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que em 2026 você vai ser disciplinado. Você não vai perder nenhuma mensagem no canal. Você vai ter mensagem segunda. Amém? Eu tô recebendo, eu tô crendo que esse ano você vai aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, a sua intimidade, que será um ano tão diferente que o tema dessa palavra será exatamente o que você vai viver. Nada mais será igual. Irmão, aproveita para declarar sobre a vida de alguém. Diga para ele: o que aconteceu antes não será nem perto do que vai acontecer agora. Fala para eles: Deus não repete pregação, Deus não repete mensagem, Deus não repete histórias. Tudo o que Ele faz é novo. Aleluia! É novo. É novo. Eu quero já declarar que você não vai ter saudade de 2025. Como assim, David? Que pesado isso. Claro, é que você vai estar tão ocupado contando os testemunhos novos, que os testemunhos antigos serão parte da história que você vai ler, mas você não vai estar contando, porque vai estar empolgado com o que estiver acontecendo agora. Amém? Agora, antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você não fez isso em nenhum vídeo em 2025, mas agora, em 2026, olha, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida. Às vezes você não é inscrito, vê as mensagens porque aparece para você. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra dos céus para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. E por último, antes de eu ir para a mensagem, eu sei que você já curtiu, já comentou, já mandou nos seus grupos de WhatsApp. Agora é sobre a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. E nós entramos no ano onde uma promessa se tornará um grande testemunho. E você vai ver, em breve haverá um caminhão rodando pelo Brasil. Você tem que pegar, porque eu já vi, já está acontecendo. E esse caminhão vai abrir um palco.
Não, você não está pegando. Eu vou falar, vou continuar. E esse caminhão abrirá um palco. E se abrirá em lugares aonde nunca teve uma pregação, aonde uma cruzada nunca chegou. E serão, não só eu, serão milhares de evangelistas que o Senhor vai levantar e serão, sabe, forjados na prática. E isso é um dos projetos da nossa associação que eu convido você a conhecer. Você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um dos nossos arões, você pode ser um voluntário, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora, vamos para a palavra. Eu sou muito fofoqueiro. Eu não devo ficar falando todas as coisas assim, eu tenho que aguentar mais. Mas a gente não consegue se acostumar com o que Deus faz. Quando a gente vê, já falou. E é isso, né? Nada mais será igual. Eu não sei o que você viveu no ano passado, mas eu tenho uma crise todo final de ano. Respeita a minha crise. Minha crise é sempre as surpresas de Deus, sabe? Eu sou muito curioso. E aí eu vou anotando tudo que Deus fez ao longo do ano. Você tem essa cultura? Se ainda não tinha, começa já no começo desse ano. Anota tudo. Tudo que Deus for fazer de milagre e for fazendo, anota. Toda a provisão que Deus mandar para sua casa, anota. Todo milagre que você viver, anota. Você vai chegar no final de 2026, vai ter uma lista tão grande que o dia que você ter coragem de reclamar, você vai morrer de vergonha, porque Deus já fez tanto por você. Deus já fez coisas tão poderosas por você que você não vai nunca mais reclamar. Grava isso. Mas como eu estava falando a vocês, eu vou escrevendo, vou anotando. E aí quando chega no final do ano, eu dobro os joelhos no dia 31. Abro meu bloco de notas e começo a ler. E aí eu vou fazendo, uau, meu Deus, eu tinha me esquecido disso aqui. Oh meu Deus do céu, que isso? E aí você vai revisitando e lembrando de tudo, sabe? E aí a crise é, o que pode ser melhor do que isso? O que pode ser ainda mais extraordinário? Lembre-se que para esses testemunhos, algumas decisões anteriores são necessárias. Lembra de Pedro? Se você viveu só as suas vontades em 2025, talvez você não tenha essas histórias. Mas se você viveu a vontade de Deus, com toda certeza, você tem muitas histórias. De provisão, de favor, de graça, de milagres extraordinários você tem. Mas a crise é, o que pode ser? E a gente entra num problema aqui, que é tentar reproduzir o mesmo ano no ano seguinte. Tentar viver as mesmas coisas, tentar ser a mesma realidade, sabe? Porque na nossa realidade, na nossa cabecinha, é como se agora, sabe, tá bom, não tem mais nada e está ótimo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo Deus encerrando ciclos antes de abrir caminhos. Grava isso, Deus, antes de abrir novos caminhos, Ele encerra outros, Ele encerra ciclos, Ele faz primeiro. Deus não trabalha com corações divididos. Deus não trabalha com um plano A e deixa você no plano B. Ou é o plano A ou é o plano B. É sempre assim. É nós que tentamos dividir a dose de confiança. É nós.
Mas quando a gente chega nessa ruptura, nesse tempo, como agora, que a gente está num novo ano, e eu não sei se você sente, mas está no ar o clima de dieta, está no ar o clima de aprender um idioma, está no ar um clima de fazer devocional, está no ar um clima de orar mais, por quê? Porque a gente quer viver algo melhor. Só que talvez nosso coração ainda está preso e ainda está lá. Por isso que a palavra, ela encerra tudo para poder abrir esse novo caminho. Eu quero ler um texto bíblico com você. Lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 26, a Bíblia diz: E o Senhor disse a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Amém? Olha, eu já devo ter lido isso muitas vezes, e muitas mesmo. Mas alguns detalhes me saltam aos olhos. E o primeiro deles é o começo de tudo, o começo da história. Eu não vou ser repetitivo, sabe? Eu não vou falar de novo para você que o povo ficou 40 anos no deserto. Eu não vou falar para você que era um caminho de 11 dias ou de 11 a 14 dias. Mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, Deus, quando vai tirar o povo, manda pelo caminho mais longe. O que já é estranho. Para um Deus que tem pressa em libertar o seu povo, qual é a lógica de mandá-los pelo um caminho mais longe? E não há necessidade de especular, porque a resposta está no mesmo texto, que declara que foram pelo caminho mais longe. Deus está dizendo: vou mandá-los pelo caminho mais longe, para que não possam olhar para trás, se arrepender e voltar. Você pode dar um amém, pelo menos nota 7 a isso? Deus já está dizendo: eu conheço o coração da minha galera. Eles são saudosistas. Eles têm memória curta. Eles confundem sentimentos. Eles tropeçam nos seus próprios pés. Então, conhecendo eles bem, vou libertá-los, mas mandarei eles pelo caminho mais longe. Ai, 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 ai. E assim é a história, e é maravilhosa, porque eles estão fugindo, eles estão indo embora, até o momento que, como eles estão indo pelo deserto do Sinai, eles param na frente de um mar. E eu sei que você já sabe, milhares de vezes, que Deus abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. Diga um aleluia. A não ser que é normal, aqui em Chapecó, você está andando e de repente o mar se abrir na vossa frente, e aí você pode fingir costume. Mas se eu fosse você, eu não fingiria costume, porque o Deus de todos os céus e de toda a terra abriu o mar. Mas a gente dá aleluia quando o mar abre e esquece de dar glória quando o mar fecha. Não, peraí, eu sei que eu falei cedo demais isso, mas eu estou ansioso. A gente celebra quando o maré abre, mas a gente não celebra quando o mar fecha. Eu vou melhorar. A gente celebra quando o caminho abre, mas a gente não celebra quando o caminho fecha. A gente celebra quando a porta abre, mas a gente não celebra quando a porta tranca. Treta, André. O povo passou, e o que a gente pensava que era um plano de fuga perfeito, de repente os planos saem do controle. Lá no Egito, o coração de Faraó endurece, e ele resolve ir atrás do povo que havia liberto. Mesmo depois de 10 pragas,
foi atrás. Só preciso dar um outro detalhe que vai ficar ainda mais complicada a mensagem. Não estou inventando, a Bíblia está dizendo. Deus foi até o coração de Faraó e fechou o coração de Faraó. Não é Faraó que queria ir atrás do povo, era Deus que queria que o Faraó com os seus cavaleiros estivessem na hora certa, no lugar certo, posicionados de maneira perfeita. E o que era crise para um era a resposta de Deus para toda uma geração. E o que era angústia e medo para um era a libertação de um povo inteiro e para sempre. Mas como a gente demora para entender os planos de Deus, a gente se desespera no ambiente que deveria levantar as mãos e glorificar o nome dEle. A gente se desespera no lugar onde deveríamos descansar. A gente grita onde era para silenciar. A gente silencia onde era para glorificar alto, porque a gente não entende os sinais. Mas desde o começo, Deus queria fazer o que o povo fosse livre de maneira completa. Como será livre se a sua foto estará estampada como perseguido em uma parede? Não, vou melhorar. Se o povo segue e a outra parte da história não acontece, seriam fugitivos a vida inteira. Só que você não é mais fugitivo se aquele que acreditava ter a sua posse não existir mais. Fala para quem está do teu lado, vamos cavar mais? Vamos cavar mais, estamos chegando. Então agora, o passado está indo atrás do povo, a galope. E o povo está na frente do mar. Então agora, a cena é maravilhosa, o mar se abre, o povo atravessa. Só que quando o passado chega do outro lado, então agora o passado acredita que o caminho que se abriu para você também servirá para ele passar e te alcançar nesse lugar aonde Deus deseja te levar. Mas Deus ainda está no controle. Você já leu, você já sabe. De repente, todos os inimigos de Israel estão dentro do mar. E a palavra de Deus para Moisés anteriormente é: os inimigos que viram hoje, nunca mais voltarão a ver. Não, eu vou melhorar o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: você não está encerrando um ciclo. Eu estou encerrando um ciclo para você. Não, irmão, você não entendeu. Eu vou melhorar. Não é você que está encerrando um ciclo. Não é você que está dizendo não. Não é você que está indo embora. É Deus que está empurrando você. É Deus que está fechando o ciclo. É Deus que está apagando o passado. É Deus que está resolvendo todas as coisas. Você só precisa seguir em frente e deixa que Ele está cuidando de tudo. O passado não vai te alcançar. O passado não vai te perseguir. Você não estará mais com o seu rosto na cara do passado estampada. Não haverá mais um título de fugitivo sobre você, porque depois dele você é livre de maneira completa, de maneira plena. Você não dependerá mais daquilo que aconteceu antes de ele chegar, porque depois que ele chega, ele se responsabiliza em encerrar os ciclos que te prendiam, em encerrar as estações que te governavam, porque o que ficou para trás ficará para sempre para trás. Eu vou dar nome e eu vou dar número. 2026 não terá nada a ver com aquilo que você viveu em 2025. Esqueça 2025. Tira do caderno 2025. Ah, Dave, mas eu tenho testemunhos extraordinários para contar. Então deixa eu declarar algo sobre você. Você estará tão ocupado contando os novos testemunhos que o que você viveu antes estará escrito, mas esquecerá de dizer, mas não apagará da sua memória, porque Deus não mudou. O mesmo que cuidou de você em 2025 vai cuidar de você em 2026, vai cuidar de você em 2027. Mas para poder você viver aquilo que Ele tem para você, esqueça do que passou, esqueça das dores, esqueça de tudo, porque algo novo está começando e nada mais será igual. Sabe, eu confesso para você que
eu tenho pouca idade, eu só tenho 35 anos de idade. Eu sei o que vocês pensaram, que parece menos. Amém. Mas eu vejo uma turma saudosista falando que a igreja de antes era melhor, que tudo de antes era melhor, a geração de antes era melhor. Ah, porque antes era melhor, porque não sei o que lá, eu me lembro que eu ia e era assim. Lindos. Volta para lá então. Volta para lá. Vai. Você vai dizer, não, mas não dá para voltar. Então acabou, lindo. Se não dá para voltar, então constrói a partir de agora aquilo que Deus tem para você para agora. Se não dá para voltar, então vive o que Deus tem de novo para você agora. Ei, lindo, Deus não trabalha com repetições. Meu Deus, tem um bicho aqui. Sai, bicho. Deus não trabalha com repetições. Deus é criativo para fazer coisas novas, sem se basear nas antigas. Deus não precisa dos seus testemunhos antigos para determinar os novos milagres. Deus não precisa de uma base para construir algo alto. A própria palavra dele é o fundamento para a novidade de vida que ele tem para você. Porque a gente às vezes está preso, não, deixa, eu prefiro ficar aqui. E aí o interessante, Deus vai quebrando caminhos, Deus vai quebrando ciclos. Quero voltar para o Egito, não tem mais como voltar. Ah, mas tem gente me seguindo, não tem mais ninguém seguindo você. Mas vou voltar para lá porque está vazio. O mar fechou. Eu sou curioso, irmão. Eu tenho, meu Google fica até preocupado comigo. Eu fiz uma pergunta. Do lado de lá do mar, aonde o povo estava, até o Egito, quanto tempo? Ó, para poder cruzar o mar precisará abrir novamente. Mas Deus não vai abrir o mar. Se você quiser voltar atrás, você vai ter que dar o teu jeito. São quase 30 dias para contornar o mar pelo Golfo de Suez, para então chegar no Egito. Fala para quem está perto de você, não compensa. É 11 dias até a terra prometida. Não compensa viajar 30 para voltar a ser quem era antes. Não. Senhor, ressuscita. Eu acho que tem... Não, eu vou falar de novo. Não compensa. Para ser quem você era antes, são quase 40 dias. Para chegar no lugar que Deus tem para você, só é 11 só. eu quero te explicar isso. É mais fácil viver a vontade de Deus do que tentar voltar a ser quem você era antes. Não compensa. Não compensa viver longe dele. Não compensa tentar viver de novo aquilo que já passou. Não compensa. O Deus que você serve é um Deus de novidade de vida. Ele sempre está criando. Ele sempre está fazendo algo novo. Não compensa. O mar fechou. E aqui entendo que o mesmo Deus que abre portas, fecha portas. Que o mesmo Deus que abre caminhos, fecha caminhos. Que o mesmo Deus que prepara a estrada, destrói ela para não voltar pelo mesmo lugar. Sabe o que é interessante? Quando Deus quebra o vínculo com o passado, Ele está livrando você de voltar a ser quem era antes. Mas quando Deus fecha o teu caminho no presente, Ele está dando livramento para o teu futuro. Se o que você tenta não dá certo porque Deus fechou o caminho, é muito melhor parar e rever a rota do que tentar entrar aonde Deus não te chamou ou voltar a ser quem você era antes de Ele chegar. Entenda, lindo, Deus quebra assim como constrói. Deus fecha assim como abre. Deus prepara assim como tira.
Então, ou ele está construindo, ou ele está tirando, ou ele está abrindo, ou ele está fechando, nunca parado, sempre agindo para proteger você, guardar você, livrar você, transformar a sua casa, mudar a sua família. Ele não para de fazer. Então, eu confesso para você que quando eu li isso aqui, eu falei, caraca, fechou, mas não é aquela boa notícia, assim parece. Porque a cada treta que dava, o povo só queria uma coisa: voltar para o Egito. A cada problema que dava, o povo só queria voltar para o Egito. Só que a cada dia que passava, o Egito ficava mais longe. Eu vou dar uma cutucadinha aí. Você não serve mais para viver longe de Jesus, lindo. Cada dia que passa, você fica mais longe do passado. A cada dia que passa, você fica mais longe. A cada dia que passa, não compensa mais voltar atrás. Não compensa. E aí, eu fiquei anotando no meu caderninho aqui. Eu coloquei uma frase que era, na verdade, era uma coisa pedagógica minha, para mim não esquecer. Eu coloquei assim: desde sempre Deus está se esforçando em nos ensinar. É estranho, né? Deus se esforça em nos ensinar, ou seja, Ele repete o mesmo ensinamento várias vezes. E o mesmo ensinamento é: quebra o vínculo com a estação anterior. Bom, eu queria poder falar mais coisas, sabe? Mas é porque a gente já está em 2026. Essa mensagem já é de 2025. Tem coisas novas vindo por aí. Tem mensagens novas sendo geradas. Tem palavras novas vindo sobre nós. Vou te contar uma coisa, e eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu já falei. Todo final de ano eu apago todas as minhas mensagens. É um desafio tremendo. No mesmo culto que eu dobro os joelhos para agradecer por tudo que Deus fez, eu abro uma pasta escrita séries em andamento e deleto todas as mensagens. Porque eu creio que Deus é um Deus de novidade. Eu me lembro, pastor, quando Deus me pediu para fazer isso pela primeira vez, eu tinha toda a próxima série pronta. Aí o Senhor falou: não, isso é antigo, eu tenho uma coisa nova para você. Ai, é antigo. Ei, grava isso. Eu vivi uma história, um testemunho com Deus. É antigo. Me conta uma coisa nova. Mas um dia, há muitos anos, eu orei. Conta uma coisa nova. Você vai dizer: mas é que não aconteceu nada ainda. Então começa a declarar que vai começar a acontecer hoje. Vai começar hoje, vai começar agora, vai começar nesse momento, vai começar agora. 2026 está começando agora, e esse não será um ano normal, vai ser um ano que vai te assustar um pouco, porque você vai ter milagre para contar segunda, você vai ter milagre para contar quinta, você vai ter milagre para contar sexta, que vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, que você não vai precisar ressuscitar milagres antigos para fortalecer a sua fé para o futuro, porque Deus não parou de fazer.
Deus está fazendo e Ele não vai parar de fazer. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de novas ideias, Deus é um Deus criativo. Se você pensa que acabou, é só o começo. Tem coisas novas vindo, tem milagres novos chegando, tem respostas de perguntas que você ainda nem fez chegando, tem provisões do céu vindo para estações que você ainda não entrou. Ele já preparou todas as coisas. Então esqueça das coisas antigas e se prepara para aquilo que é novo. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam das coisas antigas. Farei um rio no deserto e caminho nos ermos. Ele está fazendo algo novo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então peraí, então eu posso crer e descansar? Pode crer e descansar. O que eu só preciso fazer então? Se Ele cortou, corta também. Se Ele fechou, não insiste. Se Ele derrubou, não tenta reconstruir. Vaza para a nova estação. Eu vivi umas coisas muito maneiras ano passado, mas agora é diferente. Eu sou folgado, irmão. Bora. O que foi que aconteceu ano que vem, ano passado? Bora, tem coisa maior. Puxa, mas eu fico pensando, caramba, né, André? Foram 6 cidades, 200 mil pessoas alcançadas na maior cruzada evangelística dos últimos 50 anos. Que isso aqui é papo para 2025. 2026 serão mais de 400 mil pessoas. Será maior, será mais extraordinário. Eu não sei nem de onde vai vir, mas vai acontecer. Ou eu posso escolher: viro aquele que vai contar a história de 2025 até 2040. Mas não, lindo, está começando 2026 e logo está chegando 2027. Eu quero viver o que Deus tem de novo. Eu quero viver as novas ideias de Deus. Eu quero enxergar aquilo que eu ainda não vi. Eu quero experimentar aquilo que ainda não experimentei. Eu quero andar aonde ainda não andei. Eu quero viver o que Deus tem. Alguém vai dizer: Dave, você não está satisfeito? Não, pelo contrário, eu estou motivado, porque o Deus que eu creio tem muito mais para fazer e dar e do que eu para pedir. Então eu quero viver o que Ele tem. Entende? E é só isso. Eu só queria que você entendesse: quando Deus vira a página, vira também. Entendeu? Quando Deus vira a página, vire você também. Quando Deus muda o parágrafo, muda o parágrafo também. Quando Deus muda a estação, mude de estação também. Não ouse ficar aonde Deus já mandou você sair. Não ouse viver aquilo que Deus não tem mais para você. Você não precisa das estações antigas para reafirmar aquilo que Deus está fazendo ou ainda vai fazer. Não, se Deus tem algo novo, esqueça do que ficou para trás. Guarde como memória e gratidão, mas se prepare para aquilo que Deus vai fazer. O caminho que Ele fecha, não insista em voltar. E o caminho que Ele abre, vá, porque Ele já preparou todas as coisas. Aleluia. Eu sei que é chover no molhado, porque vocês são muito inteligentes. Mas eu falei, alguém soprou alto. O caminho até Canaã é 40 anos. Na verdade, não. O caminho para Canaã sempre foi 11 dias. Mas não chega rápido em Canaã quem tem saudade do Egito. Grava isso. Ninguém chega rápido em Canaã se tiver saudade do Egito. Ninguém vive o que é pleno na vontade de Deus se o coração ainda está dividido. Deus nunca te levará para um novo caminho se o outro ainda controlar você. Deus não fará nada novo se você ainda pertence a uma estação da sua vida que já deveria ter passado e ser tirado de você.
eu tenho uma próxima palavra e eu não quero infringir o tempo. Mas a palavra de agora é Deus quebrando o ciclo. É Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Mas eu vou falar algo que não faço normalmente. A próxima mensagem não é mais sobre o que Deus faz, é sobre a posição que você toma nesse lugar aonde Deus vai te colocar. Então, eu estou preparando você já para a próxima mensagem. Fala para quem está perto de você, esse é só o começo. É só a parte 1. A parte 1 Deus faz e faz perfeito. Mas na parte 2, avisa, é você que vai fazer. E se você não for coerente, vai viver como se estivesse no Egito, morando na terra prometida. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos convence, ela nos constrange, e nós já entendemos, nada mais será igual. O Senhor já preparou um novo caminho, o Senhor já preparou uma nova estação para nós, então nós não ficaremos presos aonde estávamos. 2025, beijo, tchau 2025, tchau 2025, tchau, tchau, beijo. O que Deus tem para mim agora é muito melhor. Em nome de Jesus. Ei, isso aqui ficou bom. Isso aqui ficou bom, ó. Aqui, ó, 2025. Beijo 2025. Valeu. Foi maneiro, mas já passou. 2026 agora é tudo novo. Nada mais será igual. As versões antigas foram atualizadas, e o que Deus tem será muito melhor, muito maior, muito mais extraordinário, muito mais vibrante, muito mais testemunho.